Bonjour mes amis de YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, comment ça va? Bonjour tout le monde. Nous sommes déjà plus de 200 élèves, super! Nós já somos mais de 200 alunos. Vamos ver se a gente bate o recorde, que eu acho que foi ontem, né? Não sei. Não sei, vamos ver quantos. Bateu o recorde de like. Bateu o recorde de like, né? Tá. Que foi quanto? 705. 705. Vamos ver se a gente bate hoje esse recorde. Eu tava vendo os comentários de vocês antes de entrar, eu vi a sua pergunta, Luana, e eu vou te responder, tá? Então, muita calma nessa hora. Ué, ok. O que a gente vai ver hoje? Desculpa, eu não compartilhei a programação no Insta. Os dias estão sendo bem corridos para mim, mas eu preparei muitas coisas para vocês, né? Inclusive, eu já mencionei ontem, mas os dias estão sendo bem corridos porque eu estou preparando o evento de... Estou preparando o evento da semana que vem. Tá bom, gente? Tudo certo? Tá, o maior evento que eu já fiz. Se trata de uma semana que a gente chamou de Missão Francês Todo Dia, tá bom? Uma semana de Missão Francês Todo Dia, que vai ser uma semana realmente de estudos, realmente usando o meu método, né? O método que eu uso com meus alunos. É um método bem progressivo, ou seja, a gente vai sair do zero, entre aspas, né? A gente vai sair do zero e vai, durante 7 aulas, evoluir a ideia e mostrar para vocês na prática como sair do zero e conseguir já se comunicar em francês em muito pouco tempo. Esse evento é gratuito, tá? Vai ser todo dia a partir da segunda-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá? Onde vai acontecer esse evento? Esse evento vai acontecer no YouTube, mas para ter acesso ao material, a gente vai pedir para vocês se cadastrarem. E esse material é o quê? Vai ser um material com resumo das aulas, explicações, os textos, exercícios para praticar, áudios para baixar também, né? E para ouvir, tá bom, gente? Então a gente vai colocar o link aqui nos comentários, né? Basta clicar no link e se cadastrar. Depois vocês recebem e-mail com o passo a passo, tá bom? Tá tudo funcionando, né? Acho que tá tudo funcionando. Muito bom, gente. Então, para quem que vai ser esse evento Missão Francês Todo Dia? Para quem nunca fez francês e quer começar. É para quem já estudou um pouco, já tem tempo, mas esqueceu bastante. É para quem já estudou bastante, mas ainda não se sente confortável e quer corrigir, né, as coisas. E também para quem já é intermediário, mas sente necessidade de rever as bases. Tá bom, gente? Tudo certo? A gente vai colocar o link nos comentários aqui e aí vocês podem clicar. Tá bom? O áudio tá funcionando, gente? E no Insta também? Tá. Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Hoje no primeiro momento, né, na primeira meia hora, que é para iniciantes, para quem nunca fez, nunca participou ainda, né, a gente vai ter uma primeira 25 minutos, meia hora para um conteúdo mais iniciante e hoje vamos ver as letras de umas músicas. Sim, Gabriela, a gente já está colocando o link já aqui.
Então a gente vai ver uma música juntos e depois, para o conteúdo mais intermediário, a gente vai ver l'imparfait, tá? A gente vai ver l'imparfait, conjugação. Tudo funcionando, né? Perfeito. Então, tá. Vamos colocar o link? Tem que avisar para eles não clicarem. Sim, não tem problema, tá? Tentam clicar apertando o controle para não sair aqui do ao vivo. Tá bom? Vamos lá então. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O que eu queria dizer, se você não estiver conseguindo ver bem a tela, se ficar embaçado, né? Tem que clicar na engrenagemzinha no YouTube, tá? E escolher a qualidade 720, tá bom? E aí vocês vão conseguir ler, ok? Ok, antes de começar então, rapidinho eu vou responder a pergunta da Luana, que colocou aqui nos comentários antes de começar o ao vivo, que eu estava vigiando vocês, né? Perguntou, por que nas frases j'ai envie de le voir, j'ai peur de le voir, não usamos o du? Né? Porque nas aulas precedentes eu expliquei que a preposição de com o artigo le dava uma contração que é du, correto? Mas aqui, Luana, rapidinho, só para... aqui, Luana, a diferença é que aqui o le de le voir não se trata do artigo definido le. Se trata do pronom complemento direct. É um pronome aqui, né? Então, j'ai envie, por exemplo, j'ai envie de voir mon ami. Eu tenho vontade de ver meu amigo. Para substituir mon ami, a gente vai usar o pronom complément direct. J'ai envie de le voir. Tá? Então aqui não tem contração, porque a contração ela se faz com o le article défini. Tá certo, Luana? Tá bom? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Muito bem, então vamos lá, gente. Eu vou apagar aqui e vamos começar. Hoje eu escolhi uma música que se chama Toi plus moi, do cantor Grégoire. Tá bom? Toi plus moi, do cantor Grégoire. Quelqu'un peut me traduire ce titre? Alguém pode me traduzir esse título, por favor? Alguém pode me dizer o que significa Toi plus moi? Quem pode me dizer isso? Legal, Luana, perfeito. Que bom que eu tirei sua dúvida. Igor, eu me cadastrei no Missão Francês, mas não recebi o e-mail de confirmação. Igor, o e-mail demorou um pouco, mas normalmente ele já está ativo, tá? Se realmente não recebeu, tenta se cadastrar de novo, mas já está funcionando. O cadastro funcionou, só que o e-mail... O cadastro... ontem, mas eu acho que o cadastro pode não precisa se preocupar, que se ele se inscreveu, ele está cadastrado. Você vai receber. Você foi cadastrado, o cadastro funcionou, só que muita gente se cadastrou ao mesmo tempo e deu uma confusão nos e-mails, tá bom? Mas o seu cadastro foi feito. Você mais eu, très bien, Edson, très bien, Monique. Eu mais você. É o contrário, Nicolas, né? Você e eu, sim. Você mais eu. Très bien. Você é melhor que eu, Vanessa, não. É você mais eu, só. Ok? Você junto a mim. Sim, pode ser uma boa interpretação também. Ok. Muito bom. João recebeu o e-mail. Então tá, tudo bem. A gente vai avisar vocês com tudo. Podem ficar tranquilos. Alors, vamos lá. Les paroles. Les paroles são as letras, né, gente? Eu já falei isso para vocês. As letras são... les paroles são as letras de música. Não pode dizer les lettres. Então, vamos aqui. Alguém aqui já escutou essa música? Eu acho ela interessante, assim, de vocabulário. Toi, je vais lire le premier couplet. Eu vou ler o primeiro parágrafo.
toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Ok? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o uso dos pronomes tônicos, les pronoms toniques. Os pronomes tônicos, eles são eu, você e etc., só que usado sozinho, tá? Por exemplo, moi significa eu. Só que não pode confundir ele com o je, que significa eu também. O je, ele é um pronome sujeito. O je aqui, ele é pronome sujeito. Ele vem para conjugar um verbo. O pronom tonique, ele vem quando o pronome está sozinho, tá bom? Então, ele vai vir muitas vezes depois de preposições, ou ele vai vir quando a gente quer dar uma resposta curta, tipo, quem fez esse exercício? Moi. Tá? Vocês não podem responder je. Eu tenho um vídeo sobre os pronoms toniques no canal, tá? Então, quem precisar se aprofundar nos pronoms toniques, eu já falei sobre isso. Ok? Então, toi plus moi é você mais eu. Você mais eu. Então, vocês podem ver que moi é eu e toi é você. Aqui, gente, se pronuncia o S de plus, porque quando se trata do plus de acrescentar, tem que pronunciar o S. D'accord? Toi plus moi. Toi plus moi. Ok, letra não era carta? Sim, também. Letra pode ser uma carta também. Ok, tem pessoas que já viram a música. Perfeito. Parole et mot, quelle différence? Mário, parole é letras ou fala e mot é palavra. Quand je dis le S de plus et quand je ne dis pas. Carmen, eu tenho um vídeo também sobre a pronúncia de plus. Você pode procurar no canal depois. Então, mas de forma geral, quando se trata do plus de acrescentar, pronuncia o S, e quando se trata de plus da negação, tipo, eu não quero mais café, je ne veux plus de café, aí não se pronuncia o S. Basicamente, né, para fazer um resumo muito grande. Ok? Moi égale meu, não é Fati, não. Moi égale eu. Tá? Meu é mon. Aqui, ó. Mon. Meu é mon. Tá bom? Tudo bem? Sim, gente, não se esqueçam de dar um like pra mim. Deixa seu like se você estiver gostando dessa aula. Pronom sujet, pronom personnel, c'est la même chose? Oui, pronom personnel sujet. Ok? Tudo certinho? Vamos continuar, então. Tirar isso. Então, toi plus moi, você mais eu. Plus eux, mais eles. A gente aqui tem um terceiro pronome tônico, que é eux, tá? Que é no plural. Mais eles. Não, desculpa. Plus eux, mais eles, é isso. Plus tous ceux qui le veulent. Mais todos aqueles que querem. Ok? Ils veulent, eles querem. Ils veulent. Eles querem. E eu chamo a atenção de vocês para dizer que o ENT, quando se trata da conjugação da terceira pessoa do plural, não se pronuncia. Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Mas todos aqueles que querem. Plus lui, mais ele. Aqui nós temos mais um pronom tonique, desta vez da terceira pessoa no masculino. Plus elle,
mais ela. E agora nós temos a terceira pessoa no singular. Et tous ceux qui sont seuls e todos aqueles que estão sozinhos. D'accord? Toi plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Ok? Seul, a pronúncia aqui é bem seul. Seul, sozinho. Tá? Vocês podem falar assim, hein? Je suis seul. Je suis seul. E se você for mulher, je suis seule. É a mesma pronúncia, só que colocar o E de feminino. Tá? Allez, venez et entrez dans la danse. Allez é tipo, venha, d'accord? É para incentivar, assim, allez, tipo, né? Venha, venez. Na verdade, allez seria... É a conjugação de vous allez, né? Vocês vão. Mas, na verdade, quando usado sozinho desse jeito, ele pega o sentido de um incentivo. Então, a gente poderia traduzir por vamos. A gente poderia traduzir simplesmente por bora lá. Bora, né? Allez! Por exemplo, quando a gente está torcendo para um time de futebol, a gente pode gritar allez, né? Vocês talvez já ouviram allez les bleus, é tipo bora os azuis, né? Allez. Então, reconectado. Tá. Tá. Todo, inclusive, né? Isso é porque durante esse confinamento, a internet está sendo muito solicitada. Voltou, né, gente? Poxa, tomara que seja só dessa vez, né? Ok, gente, voltou. Então vamos lá. A gente continua. Voltou rápido, só trocou de câmera, né? Perfeito. Então vamos lá. Que eu tava falando? Tava falando allez. Allez, les bleus, né? Venez, venham e entrez dans la danse e entrem na dança. Tá? Entrez dans la danse e entrem na dança. Ou seja, se juntem, né? Aqui ele realmente, o Grégoire, ele tá chamando todo mundo. Você, mais eles, mais todos aqueles que querem, mais ela, mais todos aqueles que estão sozinhos. Bora, vamos, entrem na dança. E aqui, allez, venez, laissez faire l'insouciance. Bora, venham, deixe fazer a insouciance. Eu sempre traduzo como despreocupação. Eu não sei o que vocês acham, né? Mas é o fato de... Obrigada, Célia, tá falando. Olha, Celine! Ok, oi, Piccolo, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Muito bom. Tá, então é isso, né? L'insouciance seria a despreocupação. Une personne insouciante é uma pessoa que não está se preocupando assim, meio que com nada, né? Não é? Tá bom, gente. Então, continuando. À 2, à 1000, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. À 2, a 2, né? Duas pessoas, a 2, a 1000 pessoas, je sais qu'on est capable, eu sei que a gente é capaz. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é realizável, tudo é fazível. Existe isso? Fazível? Fazível não existe. Uma coisa que pode ser realizada, que pode ser feita. Tá? Une chose réalisable é uma coisa que pode ser realizada. Então, de 2, de 1000, né? Todo mundo junto, eu sei que a gente é capaz. Tudo é possível, tudo pode ser feito. O quê? Tudo pode ser realizado. Uhum.
Tudo bem. Realizável, né? Ok. Merci, 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 mes amis. Tudo é possível. Factível, concrétisável. Isso. Très bien. Alors, on continue. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. A gente pode, e aqui nós temos o on, né? On realmente significa a gente, tá? Ele aqui, ele pode ser usado no sentido de nós, tá? Que nem em português. Então, ele se conjuga na terceira pessoa do singular, correto? A gente pode, on peut. S'enfuir, s'enfuir, ça signifie fugir, s'enfuir. S'enfuir signifie fugir. Por que capable ficou no plural, Celine? Sim, eu estava esperando essa pergunta. Inclusive, é bem polêmico. Porque o on, tudo depende. O on, ele pode significar, ele pode ter valor. On pode ter valor de nous, ou ele pode ter valor de tout le monde. Tá bom? Ele pode ter valor de nous e ele pode ter valor de tout le monde. Deixa eu reduzir aqui. Então, se ele tem valor de nous, a gente vai colocar o adjetivo depois no plural. Se ele tem valor de tout le monde, ele vai ficar no singular. Tá? Então, aqui nessa frase, como não está realmente muito bem definido o que representa esse on, na verdade, as duas seriam corretas. On est capable, sem S, e on est capable com o S. Tá? Tudo depende da interpretação. Aqui, eu fiquei pensando, né? Mas como é a 2 a 1000, de 2 de 1000, eu sei que não somos capazes. Aí eu deixei no plural. Tá? Mas poderia ser sem o S. Ok? On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. A gente pode fugir bem mais alto do que os nossos sonhos. Tá, gente? Todo mundo juntos, a gente pode fugir bem mais longe do que nossos sonhos. Ou seja, a gente pode sonhar alto, fazer muita coisa, tá? Oi, Ramona chegou atrasada. A gente está estudando uma música que chama Toi plus moi, do cantor Grégoire. O quê? Isso aí, gramática, pronúncia, um pouquinho de tudo. Qualquer coisa podem assistir o replay depois. Tá bom? On peut partir bien plus loin que la grève. A gente pode partir, né? Ir embora bem mais longe. Loin significa longe. Que la grève. La grève. Como que eu vou explicar la grève? La grève é tipo a praia. La grève é aquele pedaço de areia ou de pedra antes do mar, tá? Não é uma palavra tão usada no dia a dia, mas aqui, sinceramente, eu acho que é o melhor que ele encontrou para rimar com rêve. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui é que, geralmente, quando você chega na greve, né, nesse pedaço de terra, de praia que tem antes do mar, aí você para por aqui, você não pode ir mais longe. É uma barreira, né, natural, vamos dizer. E o que ele está falando aqui é que todo mundo juntos a gente consegue ir bem mais longe. Entendeu? É isso. Orla. Orla, pode ser orla, é porque tem uma linha da costa, calçadão, tô procurando.
Le remblai, é porque tem le remblai também. É porque la greve é uma coisa natural, tá? Calçadão já foi construído, então calçadão em francês seria mais le remblai, tá? Mas enfim, o importante é entender a ideia geral, né? Isso, calçada é diferente. É, tem muitas. Recife não. Aí Recife já são as pedras dentro do. Estão dentro do mar, né? Recife. Umas barreiras, né? Mas vocês entenderam. Vamos lá então, continuando. O, bom, esse O ele é totalmente inútil, né? Ele vem da música mesmo. Toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Aqui é a mesma coisa, né? Toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, entrez dans la danse. Essas três frases são idênticas àquilo que a gente já viu. Vou só dizer o significado para as pessoas que entraram atrasadas, né? Oh, você, mais eu, mais todos aqueles que querem, mais ele, mais ela e todos aqueles que estão sozinhos. Bora, vamos, entrem na dança, bora, vamos. C'est notre jour de chance, é nosso dia da sorte, tá bom? Chance égale sorte, ok? Dá para aumentar as letras só um pouquinho porque depois sair da tela. Pronto. Coloquei a tela cheia, gente. Coloquei a tela cheia para ver bem. Ok? Ouais, la grève est le long de la plage. Ok. O é alto. Lúcia. O é alto. É aqui, né? Cadê? O, aqui, ó. O é alto e a pronúncia é O. Como se fosse a letra O. Não se pronuncia o T. O T é mudo. A U tem som de O e o H também não se pronuncia. Então, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. Bem mais alto do que os nossos sonhos. Tá bom? On continue? Aqui, ó. Aqui é legal, olhem só. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Avec l'envie. L'envie, l'envie é a vontade. L'envie é a vontade, tá? Então, avec l'envie, com vontade, com força e com coragem. Lembrando vocês que coragem em francês é uma palavra masculina. Le courage. D'accord? Avec l'envie, la force et le courage. Ok? Ok, sim, gente. Quem tiver com a tela embaçada tem que ir lá na rodinha embaixo à direita e escolher qualidade 720. Tá bom? Le H de O é aspiré, Damaris. Oui, le O. Exactement, c'est un H aspiré. D'accord? Sim, o incrível do francês é que nas palavras come bastante letras. Verdade, realmente. Envie pode ser desejo também. Pode ser desejo também, mas eu prefiro vontade, tá? Que desejo eu traduzo mais por souhait, um desejo. Mas pode ser também, tá? Né? Porque quando você tem vontade de uma coisa, muitas vezes você deseja essa coisa, tá? Então, às vezes é limite, né? O limite está assim. Ok. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. O frio e o medo são apenas
Mirage, gente. Não sei se existe. É miragem, né? Em português. Coisas que você acha que existe, mas na verdade não existe. Vontade. Eu escrevi vontade. Oh, gente, vontade. Obrigada, viu, por me corrigir. Le froid et la peur ne sont que des mirages. O frio e o medo são apenas miragem. Ou seja, se você tem vontade, força e coragem, o frio e o medo, na verdade, não existem. Tá? Laissez tomber les malheurs pour une fois. Laissez tomber é desista. Tá? Laissez tomber é uma expressão um pouco familiar, né? Informal, vamos dizer. Para dizer desista. Ah, laisse tomber, né? Deixa para lá. Laisser tomber é deixar para lá. Deixa para trás, tá? E les malheurs são os momentos infelizes, né? Literalmente as infelicidades, les malheurs. E olha bem aqui a pronúncia, les malheurs, ok? Malheur é o contrário de bonheur. Ah, eu não tenho aqui como fazer o contrário. Fazer assim, né? Bonheur. Bonheur é a felicidade e malheur é a infelicidade. Então, deixe para lá as infelicidades, né? Os momentos infelizes, as tristezas, os problemas. Pour une fois é por uma vez. Tá? Por uma vez. Vamos deixar para lá. Bora, vamos, reprenez avec moi, seria tipo, repita comigo, tá? É uma expressão para dizer, repita comigo. Tá bom? O ne é de negação que ne. Ah, legal, gostei dessa pergunta. Aqui não se trata bem de uma negação. Ne que é uma construção usada para dizer apenas, ok? Ne que é apenas. Par exemple, je ne bois que du jus de fruits. Eu bebo apenas suco de fruta. Je ne bois que du jus de fruits. Je ne parle que japonais. Je ne parle que japonais. Eu falo apenas japonês. Tá? Isso aqui é uma construção que significa apenas. Muito boa pergunta. O quê? O que? Malheur, infortúnios. Oui, peut-être. Males. Oui. Les mots. Ok, pode ser também. Envie também pode ser inveja, Maria. Assim, em outras situações, né? Ok. Envie pode ser volonté também. Ok. Ok, muito bem. Muito bem, gente. Deixa eu voltar aqui um pouco. E aí, como estamos? Aprenderam alguma coisa? Com certeza, né? Quem aprendeu alguma coisa, deixa seu like aqui para mim, para incentivar meu trabalho, para me apoiar. Oui, Valéria, ça va, Valéria? Je suis contente de te voir ici. Tu es une fidèle élève. Tudo bem? Pode ser também, Maria, somente, né? Apenas, somente. Exactement. Isso, o frio e o medo não passam de miragens. Oui, très bonne traduction. C'est un peu difficile, Marília? É um pouco difícil, lógico, né? Eu já falei muitas vezes aqui para vocês, né? Tem que ser um pouco difícil, né? Se for muito fácil, é que não tá aprendendo. Ai, gente. Tá bom?
A gente já vai passar pelo momento intermediário avançado. Quem quiser depois ouvir essa música, né, e continuar trabalhando as letras, fique à vontade, né? Aqui eu tô dando várias ferramentas, né, para vocês. Mas esse trabalho que nós fizemos, vocês podem fazer bastante também sozinhos, tá? A gente vai continuar pelo momento intermediário e avançado. Eu vou falar em francês e passar um conteúdo um pouquinho mais aprofundado. Mas quem é iniciante e quiser continuar, seja bem-vindo, né? Antes de sair, vamos deixar o link? Sim, vou deixar o link. Tá, a gente vai. Fala pra galera continuar. Sim, gente, a gente vai deixar o link para se cadastrar no evento que vai começar na segunda-feira, o evento Missão Francês Todo Dia, né? Onde eu preparei uma semana inteira de imersão no idioma francês, com um trabalho bem progressivo, com materiais, exercícios para fazer, áudios para ouvir e travou. Eu acho que voltou, tá? Tá, então eu tava falando. Ok, eu tava falando que a gente vai deixar o link aqui para se cadastrar no projeto Missão Francês Todo Dia, que é um evento que eu estou preparando para vocês, que vai começar na segunda-feira e que vai ser uma imersão no idioma francês, tá bom? É aberto a todo mundo, principalmente iniciantes e também intermediários que querem rever as bases, tá? É aberto para todo mundo, é gratuito, basta se cadastrar, tá bom? E a gente está colocando o link aqui. Ao clicar no link, segure também a tecla controle, assim vai abrir numa outra janela e você não vai sair deste ao vivo, se você quiser permanecer. Tá bom? Colocou o link? Coloquei já. Ah, tá. É porque não apareceu aqui. Então o link tá aqui, né? Já deve ter subido já. Não, você falou. Tá ok. Ah, coloquei o link. O link tá aqui, tá? Então é só clicar, só apertar e fazer seu cadastro, tá? O e-mail de confirmação talvez pode demorar um pouquinho, né? Mas o cadastro. Sim, mas tá funcionando. O cadastro tá funcionando, tá? Então vocês vão ser avisados de como que vai funcionar. Ok? Ça va? Muito bom. O link a gente já colocou 2 vezes, vai continuar colocando um pouco aqui nos comentários. Tá bom? Tá saindo bastante gente. Sim, aí depois vocês podem voltar, as pessoas voltam depois, não tem problema não. E o que mais que eu ia dizer? Sim, de qualquer jeito, gente, eu vou fazer um vídeo explicativo, tá? No canal, em breve, onde vai ter o link. Então, podem ficar tranquilos que vocês vão ser avisados, vocês não vão perder. Tá bom? Ok, Otávio, o e-mail vem depois, mas vem. É isso, o importante é que chegue, né? É porque foram muita gente, né, se cadastrando de uma vez. Vamos lá então, passa o nível intermédiaire. Hop, hop. Ça va? Ok, je vais boire un petit peu d'eau. Alors aujourd'hui, on va parler de l'imparfait, mes amis. Est-ce que vous connaissez déjà l'imparfait? Est-ce que vous connaissez l'imparfait? Ah, Solange, tu as aimé la musique. Super. Ah, j'ai besoin d'aller chez le dentiste. Oh, quelle tristesse. Oui, vous connaissez déjà un petit peu l'imparfait, alors je vais partager ici ma fenêtre avec vous. Vamos lá. L'imparfait. L'imparfait. Alors, première chose, comment
fonctionne l'imparfait? Hein? Comment est-ce qu'on construit l'imparfait en français? Ou imperfeito. D'accord? L'imparfait. Comment est-ce qu'on forme l'imparfait? Alors, c'est assez simple. D'accord? Non, je vais peut-être commencer par vous expliquer quand l'utiliser. Ce sera plus facile. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Pour situer un peu les choses. On utilise l'imparfait pour exprimer des habitudes passées. On utilise l'imparfait pour exprimer des habitudes passées, d'accord? Ou pour faire une description dans le passé. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, j'habite à Brasilia. Mais avant, j'habitais a Paris. Hoje eu moro em Brasília, mas antes eu morava em Paris. D'accord? C'est une description du passé. Correct? Je confonds l'imparfait avec le conditionnel. Ouais, alors c'est différent, hein, parce que le conditionnel, né, eu moraria. Ici, c'est eu morava. D'accord? Très bien, mes amis. Beaucoup de personnes se sont déjà inscrites et sont revenues ici. Super! Très bien. Le passé composé, il s'utilise pour parler d'une action dans le passé. C'est différent. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le passé composé ici? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le passé composé ici? Parce que j'ai habité... Ouais, on pourrait mettre j'ai habité à Paris. C'est possible dans cette phrase précisément, c'est possible. Ça change le sens. Avant, j'habitais à Paris, antes eu morava em Paris. J'ai habité à Paris e eu morei em Paris. Tá? Vou dar outro exemplo, então. Parce que vraiment, dans cette phrase, tu pourrais mettre le passé composé. Mais il y a beaucoup de contextes où tu ne peux pas mettre le passé composé. Par exemple, j'habitais dans une maison. Ok. Les murs étaient bleus. Ok. Eu morava numa casa, as paredes eram azuis. Você não pode falar as paredes foram azuis. C'est vraiment une description. Les murs étaient bleus. Ici, on peut pas dire les murs ont été bleus. D'accord? C'est pas possible de dire ça. Mais je vais pas beaucoup insister aujourd'hui sur la différence entre le passé composé et l'imparfait. D'accord? Je vais me concentrer vraiment sur l'imparfait. Donc voilà, ça c'est un exemple. Hein? Ça c'est un exemple d'une description de habitude passée, une description dans le passé. D'accord? Donc par exemple, maintenant qu'on a vu quelques exemples, on va voir la formation. Bon, la formation, c'est pas trop compliqué, hein? Il faut prendre la conjugaison de nous au présent et ensuite mettre les terminaisons. Donc, je peux prendre n'importe quel verbe. Hein. J'ai pris habiter. Donc, je vais continuer. Habiter. D'accord? Nous habitons. Ça, c'est au présent. Hein. Donc, on prend le radical qui est habite. OK? Et on va mettre les terminaisons. J'habitais, tu habitais,
il habitait, nous habitions, vous habitiez et ils habitaient. D'accord? Donc ça, vous voyez, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Est. Ah, pardon. Un petit problème de mise en page. Voilà. Ion. Ça, c'est important. Hein. Ion. Yé. Est. Ici, la prononciation, c'est est. Donc là, on a fait ça avec un verbe régulier. D'accord? Mais on peut faire ça avec un verbe irrégulier. D'accord? Ça fonctionne. Avoir, par exemple. Un verbe du troisième groupe. Donc, au présent, c'est nous avons. Donc, nous avons bien ici le radical qui est have. D'accord? Ici, les murs são as paredes como substantivo, mas mur pode ser maduro ou madura, exatamente. Ok. Merci, oui, super. Ok, on continue alors. Não, c'est pas très compliqué. Vamos concentrar. Não é tão complicado. Donc on prend, regardez, le radical et on va mettre les mêmes terminaisons. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. D'accord? Ce sont les mêmes terminaisons. Donc effectivement, il faut connaître le présent, hein, mes intermédiaires avancés. Il faut connaître bien le présent, hein. Est-ce que vous avez compris? Ok. Suelen, 5 letras e só pronuncia uma. É porque aqui, ó, como que é? Ici, on prononce le AI avec le son de E et le ENT est muet, ne se prononce pas parce que c'est la conjugaison de la troisième personne du pluriel. D'accord? Oi, Insta, rapidinho, a gente vai reiniciar aqui a live porque corta depois de 1 hora, tá bom? Então a gente vai reiniciar, mas eu tô continuando aqui a aula. Ça va pour la formation? D'accord, ok, super, oui, ok. Quem tem si vous avez un peu de difficultés avec la conjugaison, il faut pratiquer, hein, vous pouvez écrire des textes. Ouais, ça, la conjugaison, hein, il n'y a pas de secret. Ou, ok. Oui, c'est la même terminaison pour tous les groupes. Oui. Alors, je continue. J'ai préparé ici quelques introductions, j'ai appelé ça. C'est-à-dire que c'est un peu ce que vous pouvez mettre au début des phrases pour introduire l'imparfait. Donc, par exemple, on peut dire avant, que est antes, né? Avant, j'allais souvent chez ma cousine. D'accord? J'allais, hein, c'est bien le verbe aller à l'imparfait. Avant, j'allais souvent chez ma cousine. Antes. D'accord? Donc, vous pouvez commencer votre phrase par avant. Vous pouvez aussi commencer votre phrase par quand. Ok? Quand j'étais jeune, quando eu era novo, nova. Quand j'étais petit, petite. Quando eu era pequeno, pequena, né? Criança. Ouais, on pourrait dire aussi, hein. Quand j'étais enfant.
quand j'étais enfant. D'accord, quand j'étais enfant. On peut aussi dire il y a longtemps. Il y a longtemps, hein, qui signifie muito tempo atrás. Il y a longtemps, je vivais dans la montagne. Ai, ai. Muito tempo atrás, eu vivia na montanha. Il y a longtemps, je vivais dans la montagne. Il y a quelques années, je vais prendre l'exemple de Socorro. J'étudiais. J'étudiais, il y a quelques années, j'étudiais l'anglais. Mais aujourd'hui, je n'étudie plus. D'accord? Et j'attire votre attention ici, le verbe c'est étudier. D'accord? Il y a un i ici. Il y a un i. J'étudiais. D'accord? C'est pas j'étudiais, parce qu'il y a des personnes qui disent j'étudiais et qui oublient le i. J'étudiais. Ça va? Donc, et il y a des personnes qui disent je n'étude plus. Je n'étudie plus. Donc, avant, quand, il y a longtemps, il y a quelques années, né, alguns anos atrás. On pourrait aussi dire à cette époque, à cette époque, à cette époque-là. A gente acrescenta muito esse lá. Né? Nesta época, à cette époque-là, j'avais une barbe. Eu tinha uma barba. Né? À cette époque-là. Donc ça, c'est encore une expression que vous pouvez utiliser pour commencer votre phrase. Ok. Alors, oui, Natalia, je peux conjuguer le verbe être. Être. Alors, à l'imparfait. Alors ça, c'est un verbe complètement irrégulier. Hein? J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. D'accord? C'est le verbe être. Un verbe complètement irrégulier. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres verbes complètement irréguliers? Oui, faire. D'accord? Je faisais. Je pense que c'est à peu près ça. Je pense qu'on a déjà une bonne base pour faire notre exercice. J'ai prévu un petit exercice pour vous. Como se diz era uma vez, Solange? Era uma vez se diz. Je vais mettre ici. Il était une fois. Il était une fois dans une forêt. Dans une forêt. Enchanté. Bla bla bla. D'accord? Il était une fois. Era uma vez. Très bien. D'autres questions avant de faire l'exercice? Oui, Dominique a répondu. Il était une fois. J'aime ta classe, Elimar. Muito obrigada. Carla, você pode repetir novamente a conjugação? Qual? De qual verbo? Ok. Ok. La formation. Ouais, la formation. Pour pratiquement tous les verbes, hein, on prend le présent ici. Ok. On prend le présent avec nous. Et on prend le radical du présent.
Et ensuite, on ajoute ces terminaisons. E, yon, yé, est. D'accord? Ça va? Alors, on passe à l'exercice. Pratiquer. Vamos ver se a gente tem tempo de fazer tudo. Ah, era uma segunda vez. Il était une seconde fois. Oui, j'ai vu cette série moi aussi. Vamos lá, vamos lá. Exercice, mes amis, exercice. Ah, eu troquei o il. Onde que eu fiz isso? Aqui, ó. C'est ma dyslexie. Mettez les phrases à l'imparfait. Je parle français, espagnol et arabe. Donc là, on prend les mêmes phrases et on les met à l'imparfait. Allez-y, mes amis. Vous pouvez écrire vos phrases. Ok. Non, Irene, être c'est un verbe complètement irrégulier. Donc, il fonctionne différemment. Il faut l'apprendre par cœur. Alors, vos réponses. Avant, je. Qui va me conjuguer ce verbe? Qui va me conjuguer? Oui, Louis, attention à la terminaison, hein? Oui, très bien. Disney. Très bien. Ubajara. Ah oui. Jeanne. Ok. Avant, je parlais. Très bien, c'est ça. Avant, je parlais français, espagnol et arabe. Antes eu falava. Deuxième phrase. Nous avons 3 chiens, ils sont adorables. Nous avons 3 chiens, ils sont adorables. À l'imparfait. Nós temos 3 cachorros, eles são muito fofos, né? Adoráveis. Na verdade, o mais comum em português é muito fofo, bonitinho demais. Ils sont adorables. Nous avons 3 chiens, ils sont adorables. Alors, qu'est-ce qu'on met ici? Hein? Avant, ok, ou on peut changer, hein, on peut mettre à cette époque-là, nous, oui, Miguel, très bien, nous avions 3 chiens, ils étaient adorables avec un S. Oui, nous avions 3 chiens, nós tínhamos 3 cachorros, ils étaient adorables, eles eram muito fofos. D'accord? Très bien, on continue. Tu es médecin? Tu es médecin? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Très bien, Sheila a déjà répondu. Attention, elle met 2 seins, non, elle met 10 seins. Oui, adorable, c'est comme mignon. Très bien. Très bien, Marine, c'est ça. Alors, tu étais médecin. Tu étais médecin avant? Hein, par exemple. Você era médico antes? D'accord? On continue. Je fais beaucoup de sport. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Je fais beaucoup de sport. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Hein, quelqu'un me demandait le verbe faire. Alors, quelqu'un me donne la réponse. Tu étais médecin, très bien. Je fais beaucoup de sport. Et vous, vous faites quoi dans la vie? On peut commencer comme ça. Quand j'étais jeune, virgule, je... Ih, tem gente que já pulou. Pulou, peraí, vamos fazer essa primeira. Oui, je faisais beaucoup de sport, d'accord? Et vous
Et vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi dans la vie? Donc le verbe faire, hein, il fonctionne aussi. Il faut faire attention au verbe faire. Et en plus, il faut faire attention à la prononciation. Ici, le AI se prononce E. Vous faisiez quoi dans la vie? D'accord? Vous faisiez quoi dans la vie? Quando eu era jovem, eu praticava, eu fazia muito esporte. E vocês faziam o que da vida? On continue. Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Lucia? Oui, je faisais de la natation, Marine. Je faisais. Hein? É eu, né? A terminação com o je é AIS. Tá? Cuidado para não confundir. Je faisais. Je faisais. Oui, très bien, Edina. Il voulait devenir biologiste. Il votait, non, Elisabeth. Il voulait. D'accord? Parce qu'on prend ici le nous, hein? Nous voulons. Nous voulons, donc le radical c'est voule. Nous voulons. Et ça donne il voulait. Il voulait devenir ingénieur quand il était petit. D'accord? Et enfin la dernière, tu vas où en vacances? Você vai onde de férias? Você vai onde de férias? Oui, très bien Aline. Quand il était jeune, il voulait devenir ingénieur. Super. Alors, tu vas où en vacances? Oui, Anna, très bien. Tu allais. Tu allais où? Tu allais où? Tu allais où en vacances avant d'habiter ici? Né? Você ia para onde de férias antes de morar aqui? D'accord? Par exemple. Hein? Antes de morar aqui. C'est un exemple. Ok, mes élèves. Bon. C'était difficile? Ouais, à cette époque-là, tu allais où en vacances, Larissa? Très bien. D'accord. Carmen demande s'il y a une règle pour le H. Aspirer, il faut chercher la liste sur Internet et apprendre tous les mots. Ça va, mes amis? Muito bon. Gleice, je vais laisser tomber, je ne comprends rien. Lucia, hein? Ne laisse pas tomber, Lucia, jamais. D'accord? Ici, je passe un contenu, je donne un contenu, un cours un peu plus difficile. D'accord? Mais c'est pas pour être désespéré. D'accord? Chaque chose en son temps. La progression, elle doit être régulière. C'est pas obligatoire de tout comprendre aujourd'hui, pas du tout. D'accord? Si vous avez trouvé, ouais, Roséline, elle trouve que c'est très facile. Et Valérie, elle pense que c'est un peu difficile. Donc, il faut progresser petit à petit. C'est normal, ouais, c'est un défi. Ouais, il faut persévérer, hein, il faut persévérer. C'est normal. C'est normal. Para vocês terem ideia, né, l'imparfait, no meu curso, é um tempo que vem já na segunda parte do curso, né? A gente vê muita coisa antes.
A gente vê muita coisa antes do imparfait, tá? Então, não tem jeito. E aí, então é isso, gente. Eu vou agradecer a vocês, né? Muito obrigada mais uma vez, mais uma aula, gente. A aula número 17 já, né? A aula número 17. A gente tá aqui já tem semanas, tá bom? E amanhã tem mais uma aula ao vivo, meio-dia para o conteúdo mais iniciante e meio-dia e meio para o conteúdo intermediário avançado. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter passado esse momento comigo. Deixe seu like antes de sair. Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube, então vai poder assistir, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, até mais.